Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a esta live. Quero fazer um comentário sobre o Pastor Malandro. Para quem não me conhece, meu nome é Elcio Jesus. E ministro o Evangelho. Falo sobre o Evangelho da Graça de Deus. Aqueles que tiverem interesse de acompanhar os nossos vídeos, nossos estudos bíblicos, no YouTube você acessa elciojesus.mgv. Nós temos o link aí no Instagram que dá acesso lá ao YouTube, tá bom? Mas aqui eu quero falar sobre esse assunto. Eu encontrei uma reportagem de uma pseudo-manifestação demoníaca. Está lá na página do Duda Bocão, do Zé Eduardo, onde supostamente uma mulher ela está possuída e ela está fazendo uma ponte, né? Vocês devem ter visto essa reportagem. E um pastor ele está entrevistando esta entidade, entre aspas, e acusando, né, aquela manifestação, atribuindo aquela pseudo-manifestação a infidelidade em relação ao dízimo. E é sobre isso que eu quero falar. Pastor Malandro. Não se ofenda, meus amigos pastores, vocês que têm consciência, vocês que têm e praticam a honestidade e a verdade. Agora, se a carapuça servir para vocês, se vocês se identificarem, então paciência comigo, tá bom? Meu compromisso é falar verdades bíblicas que muitos de vocês, pastores, não têm coragem de falar. A primeira verdade bíblica que muitos pastores não têm coragem de falar, em relação... Deixa eu ver no meu microfone aqui. Tudo certo? Em relação ao dízimo, é que dízimo, biblicamente falando, nunca foi dinheiro e nunca será. Dízimo é uma prática do Velho Testamento, da Velha Aliança. Ela foi praticada antes da lei, por Abraão. Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra. Porém, foi um dízimo voluntário. Partiu de Abraão, Deus não pediu nada de dízimo a ninguém. Foi Abraão que, voluntariamente, ele entregou o dízimo dos despojos da guerra. E não era em forma de dinheiro. Depois o dízimo foi inserido dentro do contexto da lei de Moisés. E dízimo, na Bíblia, nunca foi dinheiro, nunca foi salário, 13º, né? Os pastores amam, final de ano, falar de 13º. O dízimo sempre foi da colheita da terra, de alimentos. E o dízimo tinha algumas finalidades. O dízimo era para ser entregue à Casa do Tesouro. Casa do Tesouro não é igreja evangélica, tá? Casa do Tesouro era uma despensa que ficava no templo, no primeiro templo, no templo de Salomão, que veio abaixo, veio às ruínas no ano de 586 por Nabucodonosor, isso antes de Cristo. Então o templo de Salomão, o verdadeiro templo de Salomão, caiu em 586 a.C. Depois os judeus levantaram outro templo, juntamente com Herodes, conhecido como Templo de Jerusalém, que no ano 70 da era cristã, no ano 70 do primeiro século, Roma invade, destrói Jerusalém e incendeia aquele templo. Acabou o templo. Hoje o que existe são as muralhas das lamentações. Na verdade, já é a parte externa do templo. Acabou-se o templo, acabou-se a prática do dízimo, porque os dízimos eram entregues lá no templo, na despensa, na Casa do Tesouro. Era uma espécie de um quarto, uma despensa, onde eles recebiam ali os alimentos, a colheita, anualmente. Não era mensalmente, era anualmente. Então o que acontece? Os dízimos, ele tinha finalidades específicas. Era para os sacerdotes,
para a manutenção ali, para o serviço sacerdotal, era para distribuir entre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Dízimos, alimentos. Era para ser distribuído entre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Em Malaquias, no capítulo 1, porque os pastores gostam muito de pregar Malaquias 3:10, né? Os pastores gostam muito de falar de Malaquias 3:8 ao 10. Roubarás, pois, o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Eu tenho que entender o contexto. Vós presente do contexto, do texto. Vós me roubais, vós toda a nação, com maldição sois amaldiçoado, porque vocês têm me roubado. Só que quem estava roubando ali o Senhor, nos dízimos e nas ofertas, não era as ovelhas, não eram os membros da igreja. Quem estava desviando ali os dízimos eram os sacerdotes da época, ou seja, os pastores da época. Eram os pastores que estavam desviando o dízimo. É só você ler Malaquias capítulo 1 que você vai entender que no capítulo 3 quem estava roubando os dízimos eram os próprios sacerdotes. Porque a infidelidade dos sacerdotes já começa no capítulo 1 de Malaquias. Eles não estavam mais honrando a Deus, eles diziam que a mesa do Senhor era desprezível, eles levavam para o sacrifício o animal aleijado, cego e manco, e Deus os repreende por boca de Malaquias dizendo: apresenta aí a tua oferta ao príncipe, ao teu governo, para ver se ele vai receber. Então eles estavam praticando a infidelidade, eles estavam roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas específicas. Mas hoje os pastores pregam em cima desse texto, dizendo que quem está roubando a Deus são os membros da igreja, as ovelhas. Mas não. Ô pastor, seja honesto com o texto. Quem estava roubando a Deus lá não era as pessoas. Eram os sacerdotes, eram os pastores da época. Então, hoje em dia, a prática do dízimo no Novo Testamento, ela nunca foi uma lei imputada, imposta. O dízimo, ele não vigora mais, porque o dízimo era praticado no primeiro templo de Salomão e no segundo templo que caiu no ano 70. Jesus de Nazaré nunca pediu dízimo. Os apóstolos, nenhum dos apóstolos, eu quero ver um pastor mostrando que os apóstolos recebiam dízimo. Ninguém recebia dízimo. Então vamos lá. Estou olhando aqui para não descarregar o meu de lapela. Então vamos lá. Jesus de Nazaré falou em Mateus 23:23. Jesus de Nazaré falou para os hipócritas, fariseus: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negligenciais o mais importante da lei. Então observe que o dízimo era do contexto da lei. Jesus estava cumprindo a lei. Uma observação: Jesus estava falando que a prática do dízimo lá na lei era válida. Vocês estão dando o dízimo do cominho, do endro e da hortelã, e negligenciais estão negligenciando o mais importante da lei, que era a fé, misericórdia, etc. Vocês deveriam fazer isso sem negligenciar aquilo. Ou seja, a prática do dízimo era válida na época de Jesus, porque Jesus estava no cumprimento da lei. Porém, Jesus veio justamente cumprir esta lei. Então ele, no cumprimento dessa lei, para estabelecer a nova e eterna aliança, ele não recebe dízimo. Os apóstolos não recebem dízimo. As pessoas ofertavam voluntariamente no ministério de Jesus e dos apóstolos, naturalmente para manutenção, porque eles tinham gastos, eles tinham alguma espécie de custos. Afinal de contas, eles estavam vivendo, né, como seres humanos, né? Jesus falando como ser humano. E os apóstolos naturalmente tinham necessidade de ajuda, de cooperação. Mas nunca dízimo. Nunca foi dízimo, porque o dízimo também nunca foi dinheiro, tá bom? Então o que acontece? Os pastores hoje, eles se utilizam da prática do dízimo como uma obrigação e eles manipulam a mente das pessoas. E eles dizem que é para Deus, que é para manter a obra de Deus. Queridos, Jesus disse que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado por Deus. A obra de Deus é crer que Jesus veio e na cruz ele consumou a eterna redenção.
Eu acredito que todos devem ter, naturalmente, um bom senso, e que se existe um grupo de pessoas que se reúnem como igreja e não na igreja, porque esse conceito de igreja tem sido deturpado. Igreja são pessoas. Igreja não é um templo, não é o templo de Salomão, não é uma instituição religiosa evangélica. Igreja são pessoas. Se as pessoas se reúnem para adorar, para louvar a Deus, sejam eles evangélicos, católicos ou qualquer religião de matriz africana, se existe ali um custo, um gasto que tem que ser compartilhado, naturalmente deve ser dividido, né, distribuído ali entre aqueles que participam. Mas de uma forma voluntária, não pode ser obrigatória, não pode ser legalista, imposta. Não. Tem que ser de forma voluntária, se as pessoas quiserem participar. Eu falo isso até porque algumas pessoas podem dizer assim: ah, você é um desigrejado, você está falando isso porque você não vai na igreja. Não, eu não vou na igreja. Eu sou igreja com os irmãos. Nós somos igreja, tá? E nos reunimos sim. Afinal de contas, já tem um bom tempo que estamos sempre recebendo, principalmente, muitas pessoas que vêm, né, dessas religiões frustradas com esse tipo de pregação, de manipulação, né, e nós recebemos, nós acolhemos e congregamos essas pessoas. Lançando aqui também já o convite, que no dia 22, domingo próximo, estaremos fazendo a nossa última reunião de 2024. Você que tem desejo de conhecer a nossa reunião como igreja, fique à vontade. Ficamos aqui no bairro de Itinga, na rua Santa Cecília, rua direta do Fazendão, próximo à entrada do centro de treinamento do Bahia Futebol Clube, tá bom? Enfim, voltando aqui, o pastor Malandro, que foi o caso aí desse vídeo aí de Zé Eduardo aí, virou chacota, né, irmãos? Uma pessoa supostamente endemoniada que não praticava o dízimo, e esse pastor começa a fazer esse tipo de ameaça: você que rouba, você que não dá o dízimo, etc. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já viram algum empresário ou algum artista famoso, alguma pessoa conhecida na mídia, que não dá dízimo, que não é evangélico, não é crente, não pratica nenhum tipo de religião, ou até mesmo não pratica? Vocês já viram essas pessoas se manifestando? Vocês já viram alguém aí, jornalista, artista, cantor, jogador de futebol, se manifestando na igreja? Ou vocês vão me dizer que todos eles dão dízimo? Você vai me dizer que todo empresário que anda nessas igrejas dão dízimo? Por que essas pessoas não se manifestam? E outra coisa, e outras instituições religiosas que não recebem o dízimo? Por que não há manifestação? Porque há quase 8 anos que nós pregamos o Evangelho, ninguém nunca se manifestou na nossa reunião, por nada. Ah, irmão, é porque não tem poder de Deus, é porque não tem manipulação. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque essas manipulações, essas manifestações, é causada por manipulação. Eu sei do que eu estou falando porque eu já vivi tudo isso. Eu conheci isso na prática. Eu conheci os bastidores sujos. Não estou generalizando, tá? Não leve para o lado pessoal. Mas eu já andei dentro desse sistema religioso. As pessoas tinham um sonho lá nas chamadas igrejas, sonhando com rato, entrando na igreja. O pastor dizia que eram as pessoas roubando dízimo. Isso é a pessoa ser muito mau caráter. A pessoa não dá o dízimo, eles dizem que o devorador, cortador e migrador vai destruir a vida financeira das pessoas. Leia a Bíblia. Cortador, devorador e migrador não tem nada a ver com demônios. Eram gafanhotos que Deus liberava para destruir a plantação de Israel, porque os sacerdotes estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E os sacerdotes representavam aquele povo. E a nação de Israel vivia debaixo de maldição, porque com maldição sois amaldiçoado vós que me roubaste toda a nação.
Então, demônio, devorador, cortador e migrador não tem nada a ver com demônio, com seres espirituais. Eram insetos, pragas que Deus mandava para destruir a plantação. Destruir a plantação, o povo passava fome. Quando o povo voltava à fidelidade, à prática do dízimo, das ofertas. Para quê? Para distribuir entre os necessitados, órfãos, viúvas, estrangeiros. Aí Israel prosperava. Quando eles roubavam o Senhor nisso, Israel passava por maldição, enfrentava tempos difíceis de fome. Então, um conselho de amigo, de irmão, de fé: pare de ser manipulado pelas pessoas. Eu vivi dentro da tradição religiosa durante quase 18 anos. As pessoas me chamavam de pastor e profeta quando eu só pregava de terno e gravata. Quando eu gravava DVD e vendia nas reuniões, nos cultos de avivamento. Mas quando de fato eu entendi o Evangelho, eu entendi a mensagem de Cristo, e aí voltei para as Escrituras e comecei a falar essas verdades, esses pastores viraram as costas para mim. Alguns até me bloquearam nas redes sociais. Por quê? Porque eles não têm interesse na verdade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz lá, Jesus falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O pastor diz assim: olha, Deus está batendo na porta do coração. Você que está aí pulando carnaval, você que está aí nas drogas, você que está aí fazendo isso e aquilo, Deus está batendo na porta do teu coração. Leia o texto de novo, Apocalipse 3:20. Ao anjo da igreja, diz o contexto, ou seja, ao pastor, ao líder: eis que eu estou à porta e bato. Só que o anjo da igreja, o pastor, não deixava Jesus entrar. O pastor da igreja, o anjo da igreja lá de Apocalipse, não abria a porta para o Senhor entrar, porque se o Senhor entrar, o Senhor transforma. Se Cristo entrar na sua vida, Cristo muda. A revelação, o entendimento chega. Mas enquanto Cristo está do lado de fora batendo, e o anjo da igreja não abre a porta da igreja, porque ele quer enganar as pessoas. Eu fui um daqueles que ouvi a voz e abri a porta da minha mente para que o Senhor entrasse e fizesse morada. E o anjo da igreja continuou com a porta fechada. Eles continuam com a porta fechada, porque eles não têm interesse, ainda que usem o nome de Jesus, mas eles não têm interesse na presença de Jesus. Porque quando Jesus chega, Jesus vai clarear a mente dessas pessoas, mostrando que devorador, cortador e migrador não é demônio, e que essas manifestações aí é obra de engano. Eu fui de um lugar que os pastores diziam assim: eu vivi não sei quantos anos na igreja X, passei 9 anos expulsando o demônio das pessoas, e todo domingo aquelas pessoas se manifestavam, e os pastores usavam aquelas pessoas como um outdoor, para chamar atenção, para impor medo. E é isso que eles fazem. Eles usam as pessoas de cobaia. Como eu falei, você não vai ver um empresário, você não vai ver um jornalista, você não vai ver um artista se manifestando porque não dão dízimo. Mas você vão ver pessoas pobres, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que vivam a vida emocionalmente falando desestruturada. E são essas pessoas que são vítimas desses homens que se dizem pastores. E eles enganam. Eu vou deixar 2 textos aqui. Isaías capítulo 56, versículo 11, diz assim: esses que fazem essas coisas. Tais pastores são cães gulosos, nada compreendem, nunca se fartam, cada um segue a sua ganância, trilham seu próprio caminho, sem exceção. Tais pastores são cães gulosos, que nunca se fartam, nada compreendem, trilham os seus próprios caminhos para a sua própria ganância. Então são esses os manipuladores.
São esses que estão aí usando a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas em nome de Jesus. E como eu falei, ainda mais agora chegando no final de ano, é campanha disso, campanha daquilo, voto disso, voto daquilo, e 13º, e dízimo especial, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como tendo domínio sobre aqueles que lhe foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. É isso que vocês veem? Não é para pastorear, cuidar das pessoas como tendo domínio sobre ela. E o que existe nesse sistema religioso mentiroso é um domínio desses líderes. Esses principados e essas potestades que eles tanto pregam dizendo que são seres espirituais, a Bíblia fala que são eles. Principados e potestades que estão atuando aí nas regiões celestiais, que é a nossa mente, tendo domínio sobre eles. E a palavra diz: não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mão de homens. Deus nunca habitou em igreja evangélica, ou igreja X ou Y. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em nós. Eles que creem, obviamente. Agora olha o que diz o versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos sua geração. E o engraçado é que o apóstolo Paulo, ele fala que Deus não habita em templo feito por mão de homens, no versículo 24, e no versículo 25 ele diz assim, nem tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Que Deus pobre é esse que as pessoas, que os líderes estão pregando aí? Venha socorrer a obra de Deus, porque Deus está precisando do teu dízimo e das tuas ofertas. Deus não é servido por mãos humanas. O nosso Deus, criador dos céus e da terra, não é um Deus pobre que depende do teu salário, que depende do teu 13º para sobreviver. O sistema religioso tem enganado o povo de Deus com esta conversa. Quem precisa do dinheiro, quem precisa de contribuição é a instituição religiosa para se manter, eu até concordo. Quem quiser ajudar, ajude financeiramente. Mas não é para Deus. Você não faz um pix do teu dízimo para Deus, o pastor não vai entregar para Deus, é para ele. Porque Deus não é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa. Mas pregador e o dízimo era dado para os sacerdotes distribuir entre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E dízimo não era dinheiro. Mas, irmão, naquele tempo não existia dinheiro. Já existia sim. José, que viveu muitos anos antes de Jesus, foi vendido aos amalequitas, né, por dinheiro. Então, dinheiro sempre existiu, a moeda decorrente, a moeda daquele povo sempre existiu. Só que dízimo nunca foi dinheiro. E dízimo era da lei, dízimo era do Antigo Testamento. Na Nova Aliança não existe a prática do dízimo. Paulo nunca falou de dízimo, Pedro nunca falou de dízimo, Tiago nunca falou de dízimo. Mas hoje o que os pastores mais falam é de dízimo. Por quê? Isaías 56:11. São cães gulosos. Mas como nós vamos manter, como nós vamos pagar os aluguéis? Eu pago aluguel, nós pagamos luz, pagamos internet. Eu reúno a igreja.
mas todos sabem que a prática do dízimo não existe e as ofertas são voluntárias, é contribuição por amor e não pode ser algo manipulado. Nós temos um grupo de pessoas que nos reunimos como igreja. Eles me chamam de pastores, me chamam de irmão. Eu, particularmente, prefiro que me chamem de irmão. Porque pastor não é um título, pastor é um dom. E eu sempre prego, e aqueles que se reúnem conosco sabem disso, podem comentar aqui. Se você estiver vindo para a nossa reunião, eu vou levar uma oferta para o irmão Elcio, pastor Elcio, ajudar a pagar o aluguel. Nós precisamos pagar o aluguel onde a igreja se reúne. Se você vê alguém necessitado na rua, precisando de um alimento, de uma cesta básica, de um leite, sei lá o que, pelo amor de Deus eu te peço, pegue isso e compartilhe com o necessitado. Porque Deus não tem prazer que você vá para uma instituição religiosa, ou uma igreja evangélica, ou X ou Y, levar dinheiro para manter aquele espaço, se Deus coloca você diante de uma pessoa que necessita, e você simplesmente dá as costas. Porque Deus tem cuidado com pessoas, e não com paredes. Porque Deus habita em nós, e não em templo feito por mão de homens. Então, eu entendo que há uma necessidade de uma manutenção, mas em primeiro lugar são as vidas. E eu já falei várias vezes, se você estiver vindo para ajudar o irmão Elcio, para pagar o aluguel do espaço da igreja, e houver uma necessidade de ajudar alguém, pegue o dinheiro e ajude essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai me honrar por estar falando essas verdades. Porque eu não quero que você venha se reunir como igreja, trazer oferta, e muitas vezes você vê um necessitado na porta da tua casa, que precisa de um copo de café com leite com pão, e você diz, não, eu vou levar para Deus. Deus está nas pessoas. Jesus disse, quando vocês vestirem o nu, quando vocês socorrerem o faminto, quando vocês fizerem por eles, a mim vocês estão fazendo. Então essa é a mensagem de Cristo. Esse é o evangelho. Simples e objetivo. Ô irmão Elcio, mas se não manter o espaço, vai fechar. Fecha o espaço, não fecha a igreja. Porque a igreja é espiritual. A igreja são pessoas. A igreja não é bloco, não é parede, não é tinta, não é piso. Porque a obra de Deus não se define em uma estrutura física. A obra de Deus é uma estrutura espiritual. Deus quer libertar a tua alma, a tua mente de todo engano, de toda mentira, de todo conceito de pecado impregnado, de maldição, que foi lançado sobre a sua vida. Maldição essa que Cristo na cruz pagou. Mas infelizmente, por falta do conhecimento, as pessoas estão vivendo ainda debaixo dessas maldições, por não conhecer a verdade, para se libertar. E aqui eu encerro com mensagens do Evangelho da Graça. Palavras de vida para você. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, o entendimento carnal, pecaminoso, mas aqueles que andam segundo o Espírito, a revelação do Pai. Versículo 2, Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Colossenses 2,14 diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra o seu povo. Ele rasgou o escrito de dívida. Ele pagou o preço. Colossenses 2,10 diz que estamos perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então é necessário você entender que o que Cristo fez na cruz, como disse o profeta João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez isso.
Ele tirou todo tipo de pecado que atribuía condenação diante de Deus. Hoje não há mais condenação diante de Deus. Irmão, então eu posso viver de qualquer jeito? Você escolhe o que vai plantar, mas você não pode decidir o que vai colher. Você vai plantar e colher exatamente aquilo que você plantou. Então é uma decisão pessoal. Não tem uma maldição espiritual. Existe uma colheita. O que você plantar, você vai colher. É uma questão de consciência. O Evangelho traz conscientização para as pessoas. O Evangelho não traz condenação. O Evangelho traz conscientização. Tá bom? Fique com essa reflexão. Quer acompanhar outras mensagens? Vá lá no YouTube, ElcioJesus/MGV. Estamos por lá com diversos estudos para você aprender um pouquinho mais acerca do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Tá bom? Graça e paz e até a próxima. Forte abraço.